Helder, qual é o maior desafio da convivência na atualidade, hoje em sociedade? Eu diria que a convivência, o grande desafio é lidarmos com a violência, com a intolerância, com o preconceito. Que quando nós falamos em convivência, implica sempre nos aproximarmos do outro. E esse aproximar do outro, na maioria das vezes, nós queremos impor nossa maneira de pensar, os nossos valores. E atropelamos as diferenças, as visões de mundo, outros valores, outras culturas, poder econômico que temos ou não temos. Então, muitas vezes, as violências aparecem de várias formas. Não é só a maneira como eu agrido você fisicamente. É o meu olhar, é minha postura, a maneira como eu me coloco diante do outro, seja criança, seja adulto. Principalmente as mulheres na sociedade que nós estamos, falando com a parte que nos toca profundamente como homens, o machismo nosso de cada dia. Então a convivência é um convite, né, para superar esses desafios. Com muito amor, com muito sentimento, resgatando o que há de bonito, de belo dentro de nós, diante desse quadro de violência que envolve a nossa sociedade. E como as pessoas que se interessam em fazer uma mudança, né, que quer ver a sociedade de uma forma diferente, todo mundo convivendo em harmonia, mas ela conhece que tem uma certa dificuldade, sabe o seu preconceito, porque, afinal de contas, eu imagino que todos nós temos um restinho de preconceito que seja. O que ela pode fazer, como que ela pode agir para já fazer essa transformação a partir dela na sociedade? Eu vou falar a partir do ponto de vista espírita, né? Quando nós lembramos pelo Livro dos Espíritos, né, que nós somos seres inteligentes, e ao tratar da liberdade, vai exatamente, o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer que nós fazemos escolhas ainda no mundo espiritual antes de virmos para cá, e essas escolhas colocam-nos expiações. E diante disso, a maneira como essas situações vão nos mobilizar, nos chocar, nos envolver, elas vão vir das mais diferentes maneiras. Mas aquilo que nos toca profundamente, que mexe conosco, é no nosso íntimo. Então não é só o que nós pensamos, é a consciência que nós temos desses limites. E quando você me pergunta, você mesma traz, né, eu não diria uma resposta, mas nos traz a importância que é a consciência disso. O que eu estou querendo dizer? É que as situações que nós enfrentamos no dia a dia, ela pode vir de uma relação interpessoal, né? Eu tenho dificuldade de falar com as jornalistas, né, porque eu não confio nas jornalistas. Quer dizer que nenhuma jornalista é boa, que o jornalismo é ruim, nós tendemos a generalizar. Só que volta e meia eu encontro com situações. Vem um amigo que é jornalista, vem um novo conhecido, sou envolvido numa situação profissional. Mas eu tenho consciência já do que é bom, do que não é, do que me aproxima das pessoas, do que me distancia. Então eu vejo que esse desafio que você falou inicialmente, né, e essa possibilidade que se coloca é exatamente ter na convivência uma base fundamental, para que eu possa enfrentar essas diferentes situações que vão aparecer das mais diferentes maneiras. Mas eu preciso ter o quê? Uma autoconsciência, uma autocrítica daquilo que eu fiz de bom, daquilo que eu fiz de bem, mas daquilo que eu não fiz também. Porque muitas vezes nós percebemos pelo olhar, pelo gesto, pela resposta, como foi a nossa conduta. Se eu lhe agradei ou não, se eu atendi você ou não, se eu me senti agredido ou não. Então, na maioria das vezes, nós nos sentimos desconfortáveis com as situações. E aí vem o retorno da convivência. E como é que eu me coloco então diante disso? Eu me senti incomodado, o que isso me provoca, o que isso reage, o que isso às vezes traz do meu íntimo para que eu possa repensar, me recolocar.
Pode ser que eu precise ser mais veemente na minha resposta, mas isso não quer dizer que eu vou encontrar em você o meu grande adversário. Porque se não fosse também você, como é que eu ia me dar conta e ter consciência desse meu limite e me enfrentar e me disponibilizar a estar junto enfrentando essa situação? Então acho que esses desafios eles chegam para nós de várias maneiras e uma necessidade de uma autoconsciência, de uma consciência crítica e de uma coerência daquilo que nós acreditamos, temos como referência, mas daquilo que nós fazemos no dia a dia mesmo, na nossa convivência. E em relação especificamente agora à assistência social, porque para a gente trabalhar com assistência, a gente tem que já ter internalizado essa situação de entender o outro, de conhecer, de se aproximar, né, para ir a caridade além da vontade, Sim. não é para a ação. Como que a pessoa que tem essa dificuldade, né, para trabalhar com a assistência social, como que ela deve trabalhar isso? Volta um pouco para a pergunta anterior, mas em relação ao trabalho assistencial espírita, né, que deve se diferenciar. Eu gostaria que você falasse nisso também. Então, a diferença da assistência social genérica, né, geral, e assistência social espírita. E como o espírita se aproximar disso, que é um trabalho muito importante, né, que coloca em prática a caridade. A assistência social, como é colocada hoje, é uma construção societária, uma construção humana. Em toda a história da humanidade, nós sempre tivemos momentos de dificuldade. Pessoas com fome, pessoas com doença, pessoas vítimas de guerra. Nós sempre tivemos situações na humanidade que mobilizaram a atenção e o cuidado de outros. E sempre encontramos também outras pessoas que estariam naquela circunstância em melhores condições, não sempre, não necessariamente, mas que se disponibilizaram a prestar esse auxílio, a acolher no seu lar, a criar instituições de apoio a crianças, a idosos, a doentes. Então, sempre houve esse movimento. O que nós percebemos é que ao longo do tempo, muitas destas práticas, apesar de fazer atividades em nome do amor, não o faziam. Criavam relações de dependência, limitavam a autonomia, desrespeitavam as necessidades, os desejos dos outros. Em situações que você está no limite, você se submete muitas vezes a condições que em outra situação você não se submeteria pela sua própria sobrevivência. E a assistência social trouxe para dentro de si, na história, muito essa visão que nós chamamos hoje de um assistencialismo, que é uma doação imediatista, que é a preocupação exclusiva com o aspecto material, como se as nossas necessidades não fossem além da condição material. Hoje nós falamos de assistência social, não é mais apenas a vontade minha, Helder, ou sua, de atender alguém. Isso faz parte de uma responsabilidade do Estado. Por isso que nós falamos que a assistência social, desde a Constituição de 88, é uma política de Estado. Portanto, ela é de direito, e segundo a Constituição, de direito de todo aquele que dela necessitar. Esse conceito, ele é muito importante. Por quê? Porque ele recoloca. Então, aquela ajuda tradicional que nós fazíamos como espíritas durante muito tempo, de entregar a sopa, de entregar o alimento, isso ainda é feito por uma necessidade. Mas o nosso grande objetivo não é a entrega da cesta de alimentos ou a entrega de uma roupa. O grande objetivo é criar condições para que junto com ele possamos superar essa dificuldade. E esse é o desafio da assistência social. Numa sociedade ainda marcada por injustiça, por desigualdade de toda ordem, né? Então a assistência social se coloca hoje com esse desafio, fazendo com que nós espíritas repensemos as nossas práticas e possamos recolocar nossa conduta sintonizada com isso. Não como uma ação substitutiva do Estado,
mas com uma ação complementar àquilo que hoje a política faz. E aí entra a nossa condição como espíritas, que é a ideia de caridade. A caridade como esse movimento mútuo de ida e de vinda. Por que caridade? É a construção do amor. De um amor que eu tenho de alguma maneira, mas que eu preciso aperfeiçoar, melhorar, qualificar. E só vou fazer isso na medida que eu me encontro com o outro. E aí, por isso que nós falamos que a criação desse espaço de convivência é tão importante. Porque o outro também vai me colocar desafios, dificuldades, alegrias que me fazem crescer, reconhecer ele também como um sujeito igual a eu, que temos dificuldades nessa nossa caminhada. Nós te agradecemos. Conversamos agora com o Helder Bosca, que foi o palestrante dessa manhã no 8º Encontro Espírita de Assistência Social.